Olá pessoal, mais uma vez muito obrigado pela sua participação nessa aula. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem sido também recorrente, muita gente tem perguntado e a maioria das aulas que a gente tem preparado aqui para vocês é em função das perguntas que chegam até nós. Nós vamos querer responder 3 perguntas sobre o tema que está aí na tela. Incerteza de medição, um exemplo de aplicação da distribuição de probabilidade do tipo U, ok? Então, meu nome é Gilberto Carlos Fidelis, eu sou do CCT, está aí o nosso telefone de contato, o nosso WhatsApp, e-mails de contato e assim por diante. Lembrando que nós do CCT somos especialistas na área de metrologia e gestão laboratorial segundo a norma ISO 17025. Temos 8 livros publicados que estão aí na tela em azul nesse momento, pode ser que agora nós já temos até mais, em função de, dependendo do tempo que você está vendo esse vídeo. E você vai encontrar aí na descrição desse vídeo esse link aqui onde você pode acessar para a aquisição desses 8 livros que nós temos aí no momento, ok? Bom, então nessa apresentação aqui nós queremos que você fique bem concentrado aqui, porque o tema é interessante, ele é importante e é uma questão que o pessoal sempre fala, existem as distribuições de probabilidade, como nós vamos quantificar a incerteza de medição, mas muitas vezes se fala sobre elas, não se dá exemplos, né? E aqui agora a gente vai querer abordar justamente essas 3 perguntas, responder essas 3 perguntas que estão aí. Primeiro, em que situações nós podemos aplicar a chamada formosa, né, a importante, a interessante distribuição de probabilidade do tipo, ela existe na prática? Todo mundo fala dela, como eu falei, todo mundo cita ela, mas ninguém dá um exemplo. Então, será que existe uma situação real em que a gente pode dizer aqui existe uma distribuição de probabilidade do tipo, essa resposta nós vamos te dar na sequência, né? Segunda pergunta. Quais são as características de uma distribuição então de probabilidade do tipo U? Ela existe, ok. Quais são as características? Como é que eu posso enxergar e dizer, ó, essa aqui é uma distribuição do tipo U por causa disso, disso, disso e daquilo, né? E a terceira pergunta que nós vamos querer quantificar, responder aqui para vocês, ok, será que ela existe? Quais são as características dela? Agora, nós podemos, como é na verdade que nós podemos quantificar, podemos determinar a incerteza padrão dessa distribuição de probabilidade do tipo A. Então são essas 3 perguntas que nós queremos responder aqui nesse vídeo. Fique atento porque nós vamos apresentar elas aí na sequência, ok? De imediato, dê um like aí no vídeo, por favor, se você está gostando. Nós vamos então passar agora a responder a essas 3 questões extremamente interessantes. Vamos lá. Então, a primeira pergunta que nós queremos responder está aí na tela. Em que situações nós podemos aplicar a distribuição de probabilidade do tipo U? Então nós escolhemos aqui um exemplo bem prático. Se você trabalha em laboratório, está avaliando a incerteza de medição em laboratório, geralmente, uma componente de incerteza que está muito presente nos balanços de incerteza, seja numa calibração, numa medição no ensaio, é o efeito da temperatura sobre os resultados de medição. A temperatura pode gerar um efeito sistemático e um efeito aleatório. Ou seja, um efeito sistemático é aquele em que os resultados caminham sempre na mesma direção. Vão se alterando sempre para o mesmo lado, no mesmo sentido, poderíamos dizer assim. E o efeito aleatório é aquele que justamente vai gerar incerteza de medição, porque os resultados vão caminhar hora para baixo, hora para cima, para um lado, depois para o outro lado e assim por diante, gerando então esse efeito aleatório que vai ser aquela contribuição da temperatura para a incerteza de medição dos resultados. Então veja bem, se você está trabalhando no laboratório, fazendo a calibração no laboratório, fazendo até uma calibração nas instalações do cliente, fazendo uma calibração, um ensaio, uma medição, fatalmente você vai ter lá nesse ambiente, é bem provável, um sistema de ar-condicionado simples ou até o mais complexo, em que você vai ter um controle de temperatura, e aqui nós estamos dando um exemplo em que esse laboratório, nós queremos controlar a temperatura dele na temperatura entre 22 graus Celsius como máxima temperatura e até 18 graus Celsius como temperatura. Provavelmente o procedimento de calibração, medição e ensaio para a execução de uma certa tarefa requer que
a temperatura dentro do laboratório não fique abaixo de 18 e não acima de 22 graus Celsius e fique numa temperatura média em torno de 20 graus Celsius. Então aqui nós temos no eixo Y a temperatura e aqui no eixo X o tempo em minutos e no eixo Y a temperatura em graus Celsius. Vejam, esses sistemas de ar-condicionado, do mais simples até o mais complexo, trabalham no que a gente chama de um controle, que é liga e desliga, né? Liga e desliga, ou on-off, ok? On-off é um sistema de controle por liga e desliga. Como é que funciona isso, né? Então, partindo aqui numa temperatura qualquer, num certo tempo T, ok? A temperatura está aumentando, vou passar o mouse aqui novamente, ó, a temperatura vai aumentando, quando bate lá em torno de 22 graus Celsius, que é o máximo, o que acontece? O sistema de controle diz assim para o sistema de ar-condicionado, vamos desligar agora, né, o gerador, o compressor, na verdade, do ar-condicionado, para que a temperatura comece, vamos aqui ligar, na verdade, né? Para que a temperatura comece a diminuir, tá vendo? Então é acionado lá o sistema de ar-condicionado através do compressor do sistema completo lá, digamos, e ele vai baixando a temperatura, passou na temperatura que a gente quer média, vai baixando, tá vendo? Quando chega próximo ao valor mínimo, que é 18 graus Celsius, ele desliga o sistema off. Aí o que acontece com a temperatura? Vai aumentando. Quando chega lá em cima, perto de 22 graus Celsius, liga novamente o sistema de ar-condicionado para que a temperatura volte a cair, né? Vai refrigerando. Quando chega lá no mínimo, ele desliga o sistema, vai subindo a temperatura, liga novamente, desliga. Isso vai ficando nesse comportamento que a gente chama de um comportamento de uma senoide. Okay? É assim que funciona os sistemas de controle de temperatura de uma sala, de um laboratório, de uma geladeira, até de um forno. É um sistema desse tipo. Bom, e o que acontece? Esse aqui é um caso típico em que nós dizemos aqui existe uma distribuição de probabilidade do tipo por trás. Veja bem, nós estamos dizendo que a temperatura afeta a qualidade dos resultados. A gente sempre diz nos nossos treinamentos que a temperatura é, na verdade, o inimigo número 1 dos metrologistas. Ou seja, elas realmente atrapalham as nossas medições. Então, primeira pergunta está aí. Existe uma situação em que nós podemos aplicar a distribuição de probabilidade tipo U? Sim. Exemplo típico, controle de temperatura de um laboratório. Ok? Agora, por quê? Aí vem a segunda pergunta. Por que está repetir o gráfico aqui em cima, né? Por que um controle de temperatura do tipo on-off caracteriza uma distribuição de probabilidade do tipo U? Por causa desse comportamento que está aqui, ok? O valor mais provável da temperatura não vai ser, olha só, quantos valores nós temos em torno do valor médio, que é 20 graus Celsius. Temos um aqui, outro aqui e outro aqui. A grande maioria dos valores estão abaixo de 20 graus Celsius ou estão acima de 20 graus Celsius. Ou seja, a probabilidade de eu encontrar o valor da temperatura lá dentro na sala, aqui no centro, é baixa. Onde é que teoricamente eu vou encontrar mais provável valor da temperatura? Lá nos extremos, ou em torno de 22 graus Celsius, ou em torno, nesse caso, de 18 graus Celsius. Tá? Então nós estamos mostrando aqui que forma exatamente esse U, tá vendo? Quando chega lá no 18 graus Celsius, o que acontece? O sistema de ar-condicionado desliga. Então a temperatura começa, né? Tá certo? Ela começa a aumentar, né? Ó, agora nós temos aqui no eixo X a temperatura, ok? Ela começa a aumentar novamente, chega no mínimo, ou a temperatura média, que é 20 graus Celsius, e ela começa a subir, tá vendo? Novamente, ó. Ela continua a subir e vai até o 22 graus Celsius. Aí o sistema de ar-condicionado liga, aí ele começa a fazer o ciclo reverso, que é a senoide aqui, né? Então ele vem para cá, tá vendo? Então ele fica assim a temperatura. Agora,
ela é mais provável de estar aqui nessa região do que estar aqui no centro. E isso é que faz caracterizar que apareça essa distribuição de probabilidade chamada do tipo U, porque o formato dela lembra uma letra U, né? Tá certo? Bom, vejam bem, olha só que legal. Bom, agora nós já sabemos que essa distribuição de probabilidade do tipo U ela existe na prática, ok? E que ela é caracterizada principalmente, preste atenção, a grande característica da distribuição de probabilidade tipo U é que a temperatura é mais provável estar nos extremos, ou seja, valor da temperatura, que deveria ficar entre 18 e 22 graus Celsius, aqui no nosso caso, é mais provável dela ficar aqui do lado direito em 22 graus Celsius e em 18 graus Celsius do que no centro da distribuição. A temperatura ficar em torno de 20 graus Celsius é muito pouco provável. Por isso que ela tem esse jeitão aqui do tipo U. Ou seja, a probabilidade do valor da temperatura estar nos extremos é bem maior do que no centro da distribuição, certo? Então, ok, nós já sabemos a característica agora da distribuição do tipo U, nós já sabemos que ela acontece na prática. Um exemplo típico é esse que a gente está dando aqui do controle da temperatura de um ambiente, de um laboratório e assim por diante. E agora vamos responder a terceira questão. Como é que nós podemos, então? Está aí a terceira pergunta, vamos lá. Coloquei na tela. Como é que nós podemos determinar a incerteza chamada padrão? Lembre-se que essa aqui vai ser uma componente de incerteza, que nós vamos ter que somar com outras componentes de certeza. E nós só podemos somar componentes de certeza quando todas elas forem certezas do tipo padrão, que é representado pela letra Uzinho, ok? De 18 graus Celsius até 22 graus Celsius, nós temos uma incerteza chamada de incerteza expandida, ok? Que nesse caso, né, o nosso Azinho aqui é representando a distribuição, o Azinho é 2 graus Celsius. Nós temos 2 graus Celsius para a direita e 2 graus Celsius para a esquerda. Ou seja, a incerteza Uzão aqui, expandida, seria mais ou menos equivalente, né, a mais ou menos 2 graus Celsius. Ou seja, a temperatura contribui com mais ou menos 2 graus Celsius lá na incerteza de medição. Mas isso é uma incerteza expandida, uma incerteza que está numa probabilidade elevada. Provavelmente aqui há praticamente 100% de probabilidade em torno disso. E agora, a pergunta é, ok, nós temos uma incerteza expandida, como é que nós vamos transformar isso para uma incerteza padrão? Que é aquela incerteza que representa uma probabilidade, né, de eu encontrar o valor da temperatura, e essa probabilidade é de aproximadamente 68%. Essa incerteza padrão é, no caso da distribuição tipo U, é determinada pelo valor do Azinho, que é o semi-intervalo, né? Ou seja, nós estamos indo de 18 até 22 graus Celsius, esse Azinho equivale a 2 graus Celsius, ok? 2 graus Celsius, dividido por raiz de 2, ok? De onde é que vem esse raiz de 2, Gilberto? Esse raiz de 2 vem lá, dá para a gente determinar isso matematicamente, comprovar isso, mostrar isso, mas seria extremamente longo. Nós não vamos mostrar aqui que é uma característica da distribuição retangular, assim como o divisor é raiz de 3, quando eu tenho uma distribuição retangular e assim por diante. Então aqui o divisor é raiz de 2. Então, basta, é simples. Ó. Terceira pergunta, como determinar então a incerteza padrão para que eu possa combinar essa incerteza devido ao controlador de temperatura com as demais componentes de incerteza que eu vou estar lá no meu balanço de incerteza. Basta pegar esse valor do Azinho, que no nosso caso é 2 graus Celsius dividido por raiz de 2. Então essa diferença, ou melhor, essa divisão aqui vai dar 1,414 graus Celsius. Então essa é a nossa incerteza padrão devido à componente de incerteza da temperatura. Então nós mostramos aqui para vocês como é que nós podemos agora então quantificar, determinar a incerteza padrão em função de eu ter na minha mão ali uma componente com distribuição do tipo U. Vejam que essa incerteza ela é representada por Uzinho, né, porque ela é padrão, ou seja, ela está numa probabilidade, como a gente acabou de falar, de aproximadamente 68%. Ok? Por isso que ela é uma incerteza
representada aqui pela letra Uzinho, como requer lá o guia para a expressão da incerteza de medição. E agora então nós podemos combinar essa componente de incerteza com as demais componentes que eu vou ter lá no nosso balanço de incerteza de medição. Então nós respondemos aqui, voltando, né? Nós respondemos as 3 perguntas nessa apresentação. Em que situação nós podemos aplicar a distribuição de probabilidade tipo U? Em quais características, ou quais as características da distribuição de probabilidade do tipo U, e como é que nós podemos quantificar, determinar, avaliar a incerteza padrão para essa incerteza com característica, né, de distribuição de probabilidade do tipo U. Cuidado com as distribuições de probabilidades. Nós falamos aqui de uma distribuição muito importante que é praticamente pouco utilizado no dia a dia, mas que você pode usar numa situação como essa que nós apresentamos aqui. Obrigado pela situação. Dê o seu like aí na nossa apresentação para essa videoaula. E por favor também dê uma olhada que nós temos ali embaixo na descrição desse vídeo uma série de links importantes e interessantes para você acessar artigos do CCT, acessar outras videoaulas, adquirir livros publicados pelo CCT, adquirir o curso completo de incerteza de medição. Nós temos o curso de incerteza de medição e calibração de medição Insight, também temos o curso de incerteza de medição avançado, onde a gente fala de uma série de aspectos importantes sobre a avaliação da incerteza de medição. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.